Boa tarde, Polícia Federal faz operação Via Trajana para apurar propina em obras, estradas do Rio Grande do Norte. Instituto de Pesos e Medidas fiscaliza radares do trânsito no estado. TRT lança campanha para prevenir a violência no trabalho e melhorar a qualidade de vida dos funcionários. A Agência Nacional de Saúde volta atrás em cobrança de procedimentos para planos de saúde em todo o país. Garibaldi confirma que é candidato à reeleição. Minha convidada hoje é a advogada Laura Helena, pré-candidata a deputada estadual pelo PPS. O PPS fechou aliança com o grupo do governador Robinson Faria. Eleições 2018. Terça-feira, 31 de julho de 2018. Eu sou Diógenes Dantas, o RN Acontece está começando. O IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, fiscaliza os radares de trânsito. Motivo? A grande quantidade de multas de velocidade aplicadas no estado. A reportagem é de Milena Pontes. Este pequeno aparelho, chamado de tacômetro, calcula a velocidade do veículo. É com ele que o Instituto de Pesos e Medidas está realizando a fiscalização de radares de trânsito em Natal e no interior do estado. A equipe do consórcio que o equipamento, eles ficam para justamente ver na hora que nós passamos no laço, entendeu? Vai dar a velocidade lá na tela deles e é comparada com a nossa velocidade aqui, que acerta é a minha velocidade. E tem uma tolerância, uma margem de tolerância de 5 km para mais, 5 km para menos. O órgão iniciou o trabalho após perceber a grande quantidade de multas que estão sendo aplicadas relacionadas à velocidade. O objetivo é verificar se os equipamentos estão realmente registrando os números exatos. Estamos verificando que os números de pessoas multadas têm aumentado muito. O número de equipamentos que aferem a velocidade, eles estão se multiplicando. E a gente faz a verificação em diversas velocidades para ver se o que está constando na lombada eletrônica é a velocidade exatamente real e precisa do equipamento testado pelo Imetro e que comprova a velocidade sem nenhum erro. Em Natal, um radar foi identificado com irregularidades na Avenida Bernardo Vieira. Em casos como esse, o equipamento é interditado e só poderá voltar a funcionar após passar por reparos. A reprovação ele gera um auto, gera uma multa, não é, para as empresas. Depois a interdição, aonde o instrumento ele sai de operação, não pode mais operar, vai para conserto e só pode voltar a operar depois da autorização junto com o fiscal do Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para investigar o desvio de verbas públicas e lavagem de dinheiro, entre outros crimes, no Rio Grande do Norte e em mais 6 estados brasileiros. Ao todo, foram 27 mandados de busca e apreensão cumpridos por 120 policiais federais na Grande Natal, em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná e Ceará. Um dos alvos foi o ex-deputado João Maia, do Partido da República. Ele teve um dos endereços dele aqui em Natal, alvo de busca e apreensão. Os delitos teriam ocorrido entre 2009 e 2010. A operação, chamada Via Trajana, é um desdobramento da operação Via Ápia, também realizada pela Polícia Federal junto ao Ministério Público Federal em 2010. Por causa de novas evidências surgidas durante o trâmite das ações penais, ficou evidenciada a ação criminosa de outros envolvidos que não foram conhecidos na época da Via Ápia. Segundo a Polícia Federal, entre os fatos que estão sendo apurados está o pagamento de vantagem em dinheiro indevida, propina, em contratos realizados entre o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, no Rio Grande do Norte, e construtoras responsáveis pelas obras rodoviárias no estado, com adequação da BR-101 e os serviços de manutenção das rodovias federais. TRE reuniu partidos políticos para discutir calendário e registro de candidaturas
Vanessa Camilo nos traz mais informações. O evento durou mais de 2 horas e contou com a participação de assessores e representantes de 26 partidos políticos. Durante a reunião, a secretária judiciária do TRE, Lígia Limeira, chamou a atenção dos representantes para um cumprimento do calendário eleitoral, com um foco especial no próximo dia 15 de agosto. É que nesta data termina o prazo para que partidos e coligações apresentem o pedido de registro dos seus candidatos. A reunião foi promovida pela Secretaria Judiciária do TRE. Além de registro de candidatura, também estiveram em pauta as regras para a prestação de contas e as novidades que cercam o processo eleitoral deste ano. O processo das eleições gerais e presidenciais ele vai ser um processo judicial eletrônico. Então, qualquer candidatura que seja impugnada através de uma ação de impugnação de registro de candidatura, porque, por exemplo, o candidato é inelegível, não é ficha limpa, esse processo ele é eletrônico hoje, ele não é mais no papel. Além disso, a gente tem a proibição do financiamento de campanhas por empresas. Não é? Então, ainda nessas eleições é possível que o próprio candidato doe a si próprio, né, a sua campanha, mas temos o fundo, que é o FEFC, e não há mais a possibilidade de doação por empresas. Então, a fiscalização do TRE, do TSE e do Ministério Público Eleitoral em cima disso vai ser bem dura. Eleições 2018. Na manhã de hoje, o senador Garibaldi Alves Filho, do MDB, me concedeu uma longa entrevista no rádio. Eu destaco aqui alguns pontos dessa conversa que tive com o político do MDB. Primeiro, Garibaldi Filho confirmou que é candidato à reeleição, afastando de vez os rumores de que pode optar por outra candidatura. Ele me confessou hoje que pensou em disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, mas ao longo das discussões, das conversas com os partidos e com os políticos que formam a coligação, ele viu, e também analisando pesquisas, a necessidade e a possibilidade de colocar seu nome para a renovação do mandato. A chapa do PDT, MDB, Democratas e os demais partidos que formam a coligação já está praticamente fechada, faltando apenas o segundo suplente de Garibaldi. O primeiro suplente é o empresário Marcelo Queiroz, que está licenciado da FEComércio. A segunda suplência de senador, no caso de Garibaldi, ficou para uma última definição antes das convenções que vão ocorrer no próximo sábado, no dia 4, que é a convenção do MDB, marcada para o Palácio dos Esportes. Garibaldi considera que vai ser uma eleição difícil para o Senado, mas se diz confiante pela trajetória de senador, pelo reconhecimento que tem e a experiência, ex-presidente do Senado, também ministro de Estado. Garibaldi comentou sobre a situação de Henrique, considerou que a decisão dele de não concorrer nas eleições deste ano foi acertada, diante do momento em que ele vive, mas vai sentir falta, já está sentindo falta da presença do articulador que Henrique é, ao longo de todos esses anos aí, desde a década de 70, quando os dois entraram na política ali em 1970, Garibaldi com 22 e Henrique com 20 anos de idade. Ele considera que a eleição para o governo vai ser polarizada entre Fátima, que é a líder das pesquisas, e Carlos Eduardo Alves, e Carlos Eduardo vai surpreender logo nos primeiros dias de campanha que vai ser curta, 35 dias, tiro curto, como a gente vem falando aqui nos nossos comentários. Ele acha que a experiência de Carlos Eduardo, nos 3 mandatos como prefeito de Natal, essa experiência vai pesar na hora da escolha do eleitor. É isso aí, em linhas gerais, foi isso que o Garibaldi me falou. Quem quiser conferir o conteúdo completo da entrevista, é só acessar o portal nominuto.com. Veja a seguir, TRT lança campanha para prevenir a violência no trabalho e melhorar a qualidade de vida dos funcionários. A Agência Nacional de Saúde volta atrás
em cobrança de procedimentos para planos de saúde. O RN Acontece, volta em instantes. TRT lança campanha para prevenir a violência no trabalho e melhorar a qualidade de vida dos funcionários. Veja na reportagem. Nos últimos 5 anos, quase 18 mil comunicações de acidentes de trabalho foram realizados no Rio Grande do Norte, resultando em um gasto previdenciário de 180 milhões de reais. As áreas mais atingidas com o problema são o atendimento hospitalar, a indústria têxtil e a construção civil. Se a gente colocar aí o mercado informal, o servidor público que não estão nessas contas, né, aqueles casos que não são notificados, isso praticamente dobra esse custo previdenciário, fora o custo social que o acidente causa, né? Aquela pessoa fica alijada do mercado de trabalho quando não vem a falecer. E para incentivar a prevenção desses acidentes, o Tribunal Regional do Trabalho lançou uma campanha em caráter nacional. Intitulada Violência no Trabalho, Enfrentamento e Superação, o movimento tem como objetivo discutir e minimizar o problema. Não é só o acidente na forma física, mas o acidente do adoecimento do trabalhador, é aquele acidente invisível, né? O trabalhador fica adoecido mentalmente, o trabalhador fica adoecido fisicamente, temos casos de depressão, temos casos de transtornos mentais graves, LER, DORT. Então, todo esse tipo de adoecimento do trabalhador, ele é gerado de uma violência no trabalho. Segundo a juíza gestora do programa Trabalho Seguro, para que os acidentes sejam evitados, é preciso uma mudança de postura de empregados e empregadores. O trabalhador, por respeitar as normas de segurança, por usar corretamente o EPI e principalmente o empregador que trabalha na prevenção do acidente do trabalho, obedecendo todas as normas de segurança, adaptando sua empresa para que ela ofereça o menor risco possível de acontecer um acidente, fornecendo corretamente os EPIs, eliminando o assédio dentro do ambiente de trabalho, tendo uma gestão que realmente faça do meio ambiente de trabalho um ambiente saudável, em que o empregado vá e volte feliz de seu trabalho. Caso identifique algum tipo de violência ou adoecimento por conta do trabalho, é necessário pedir ajuda. Essa denúncia pode ser até anônima. Entra no site do Ministério do Trabalho, entra no site do Ministério Público do Trabalho e faça a sua denúncia, né? E procure sempre conversar com o seu sindicato para ver se o seu sindicato consegue conversar com o empregador, né, para melhorar esse ambiente de trabalho. Após meses de complicações cardíacas, morreu no final da manhã de hoje, aos 96 anos, o jurista Hélio Bicudo. Estava em sua casa, no bairro dos Jardins, em São Paulo, e seus familiares ainda estão decidindo o local do velório. Uma de suas últimas atividades públicas foi participar das manifestações contra Dilma Rousseff em São Paulo e preparar, ao lado de Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal, a peça que embasou o pedido de impeachment da então presidente no Congresso Nacional. Hélio Bicudo foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, professor de Direito e também foi vice-prefeito de São Paulo na gestão de Marta Suplicy. Hélio Bicudo deixou 7 filhos e estava viúvo desde março passado, quando faleceu sua mulher, conhecida como Dea. Então morreu Hélio Bicudo, um dos fundadores do PT, aos 96 anos. Ele morreu hoje em São Paulo. A Agência Nacional de Saúde volta atrás em cobrança de procedimentos para plano de saúde. Veja na reportagem de Alex Guzmão. As novas regras adotadas pela Agência Nacional de Saúde em junho começaram a perder força com uma decisão provisória da presidente do Supremo Tribunal Federal. Há 2 semanas, a ministra Carmen Lúcia proibiu os planos de saúde de cobrarem até 40% do segurado nos casos de coparticipação e franquia. Essas modalidades prevêem um pagamento além da mensalidade, se o segurado passa por consulta, exames ou procedimentos médicos. Carmen Lúcia chegou a dizer que saúde não é mercadoria, vida não é negócio e dignidade não é lucro.
Pressionada pela decisão do Supremo e por forte reação de entidades de defesa do consumidor, nesta segunda-feira, a ANS deu um passo atrás e cancelou as novas regras para cobranças adicionais dos planos de saúde, que entrariam em vigor em dezembro. É de fato uma medida salutar, né, que a gente deu um passo atrás para dar passos à frente, né, no momento em que as normas não são compreendidas, o que a gente fala não é devidamente compreendida. Em nota, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, autor da ação no Supremo, comemorou o recuo da agência. Cláudio Lamaque afirmou que é uma vitória da sociedade, que demonstrou sua inconformidade com a postura da ANS, que adotou o procedimento usurpando prerrogativa do Congresso e não dialogou com a cidadania. A Agência Nacional de Saúde informou que vai realizar novas audiências públicas para discutir os limites de coparticipação e franquia dos planos. As datas ainda não foram divulgadas. Veja a seguir minha entrevista com a advogada Laura Helena, pré-candidata a deputada estadual pelo PPS. O PPS que fechou aliança com o grupo do governador Robinson Faria. Eleições 2018 na pauta. Aguarde só um instante. A advogada Laura Helena é uma das apostas do PPS para a Assembleia Legislativa. Apesar de jovem, ela encara a política com seriedade e aposta na renovação da classe política para mudar hábitos e costumes no modo de representar a população. Suas bandeiras, as principais bandeiras, é o combate à corrupção. Boa tarde, doutora Laura, né? Boa tarde, Diógenes. Boa tarde aos telespectadores do RN Acontece aqui da Band. Dizer primeiro que é um prazer enorme ter a oportunidade de estar aqui sendo entrevistada por você. Prazer nosso também. Me diga uma coisa, como é encarar a política nesse momento de tanto descrédito da classe política? Diógenes, é um desafio, eu acho que é um dos maiores desafios que eu enfrento é esse, e uma das decisões mais difíceis, eu lhe confesso, da minha vida, foi de seguir nessa caminhada política, né? Eu, desde muito nova, eu acredito que as coisas, quando elas acontecem de forma natural, a tendência do sucesso é maior, né? A minha militância na política, né, o meu envolvimento com a política, aconteceu de forma muito espontânea e muito natural, porque desde muito nova que eu respiro política, né? Então isso vem das minhas entranhas, eu passei a gostar, eu trabalho em campanhas eleitorais desde muito nova, então a minha candidatura, né, desde 2014, quando eu fui candidata pela primeira vez, surgiu de forma muito natural e muito espontânea. Né? Eu sou, como você falou aqui no início, eu sou advogada por formação, exerço minha profissão, né, e faço política por gostar, porque em 2014 eu disputei a eleição, né, para deputada estadual pela primeira vez, e apesar de não ter ganhado a eleição, eu sou a primeira suplente daquela coligação, à época, né, obtive... Por muito pouco. A gente bateu na trave, né? Foi uma candidatura tardia, na verdade. Praticamente na convenção foi que eu resolvi que eu iria postular uma cadeira na Assembleia Legislativa e colocar meu nome à disposição. E fiquei na primeira suplência da minha coligação, né? Obtive 18.040 votos. E de lá para cá o trabalho só intensificou. Como eu vinha dizendo, eu perdi a eleição, mas adquiri uma experiência de vida enorme. Eu pude me encontrar, né? Eu reafirmei o meu amor e a minha paixão pela política. E intensifiquei o trabalho e desde aquela época eu já tinha na minha cabeça que eu iria agora, em 2018, disputar novamente as eleições. Por que você elegeu o combate à corrupção como bandeira? Na verdade, não é só o combate à corrupção como bandeira. O que eu acredito é que tudo tem que passar pelo investimento na educação, né? Na verdade, a maior bandeira que eu vou defender, caso eleita, é o investimento maciço e pesado na educação. Por quê? Porque eu acho que é o único caminho de transformar a sociedade, né? Nós temos exemplos em outros países, como a Coreia do Sul, por exemplo, que na década de 60 era um país mais pobre do que a gente, fez um investimento pesado na educação, houve uma verdadeira revolução lá pela educação e hoje em dia a economia lá foi restabelecida, né? É um país que tem índice de educação
mais elevado do que o Brasil. Então, eu acho que o caminho, como eu disse anteriormente, para transformar a sociedade é com o investimento na educação. Você investindo na educação, você toma conta das crianças e dos jovens. Com isso, você ajuda a tirá-los da marginalidade. Você tem que investir no ensino básico, né? Que é desde o infantil, fundamental, até o ensino médio, para qualificar esses alunos, né? E investir na escola é o quê? É como para uma casa funcionar bem, né? Eu gosto sempre de fazer analogias. Ela precisa de quê? Para uma escola funcionar bem, precisa de bons professores, que eles recebam bons salários, né? Porque ninguém gosta nem trabalha com boa vontade com um salário muito pequenininho. Então, que haja esse investimento, que haja cultura, esporte, lazer dentro da escola, que os alunos se sintam com vontade de frequentar a escola, que a gente possa trazer as famílias para dentro da escola, né? Há estudos e pesquisas que indicam que quando você traz a família para dentro da escola, a evasão escolar diminui, né? Porque os pais dos alunos estão participando junto com os professores daquela educação dentro da escola. Então, eu acho que o único meio da gente diminuir, não erradicar com a violência, mas diminuir esse alto índice de violência que a gente enfrenta, tirar jovens da marginalidade, transformar a sociedade, é através de investimento maciço na educação. E claro que isso tudo, você formando boas pessoas, você qualifica esses alunos para entrarem nas universidades, forma bons profissionais e isso com certeza é uma forma de combater a corrupção também. Além da educação, o que é que você tem ouvido da população nas suas andanças pelo Estado? Eu tenho andado muito, tanto aqui em Natal, Grande Natal, né, como pelo interior do Estado, né? Desde 2014 para cá eu ando viajando e, na verdade, o que eu escuto, além de queixas com a saúde, com a educação, com a segurança, que eu acho que essas três são as principais queixas da população, a população se queixa, na verdade, da classe política. Né? Eu digo muito que a gente enfrenta uma crise econômica, vinha enfrentando já uma crise política, mas, na verdade, o que a gente enfrenta mesmo é uma crise de representatividade. Seu partido fechou aliança com o atual governador Robinson Faria, que é candidato à reeleição. Você mesmo falou agora há pouco que anda pelo Estado, ouvindo muitas reclamações. O partido ficou confortável de fechar essa aliança, mesmo diante de tantos problemas, como a violência e outras coisas mais? Porque a gente tinha que escolher um candidato, né? E dentre as candidaturas que estavam postas à época, essa não foi uma decisão pessoal de Laura Helena, né? Foi uma decisão partidária. Então, nós reunimos o Diretório Estadual aqui do Rio Grande do Norte e, por unanimidade, o Diretório optou por seguir com o governador, né? Nós sabemos e acreditamos que ele é uma pessoa bem intencionada, né? Reconhecemos e ele, de forma muito humilde, também reconhece que errou em alguns pontos. Ele faz o meia-culpa. Ele, na verdade, ele é humilde e reconhece os erros. Eu acho que isso é uma virtude do ser humano, né? Quando o ser humano consegue reconhecer que errou, aprender com os erros, ter maturidade, né? Às vezes você erra uma vez e com aquela experiência daquele erro você não comete o erro novamente. Eu acho que ele aprendeu na dificuldade mesmo, enfrentou uma grande crise aqui no Rio Grande do Norte e foi uma crise a nível de Brasil, não foi só um privilégio, digamos assim, aqui do Rio Grande do Norte, né? E ele teve humildade para reconhecer que errou, aprendeu com a experiência durante esses 4 anos de gestão e eu acredito que ele tem boa intenção, adquiriu experiência e pode sim contribuir para melhorar o Rio Grande do Norte. PPS já realizou sua convenção? Vai realizar? Já realizou no último sábado, lá no Quintal 2 da Zona Norte. Então, agora eu já sou oficialmente candidata a deputada estadual. Não precisa nem ter aquele cuidado de chamar pré-candidata. Pré-candidata, já houve a convenção. Os demais partidos da coligação ainda vão fazer suas convenções até o próximo domingo, né? Não, na verdade, a nossa coligação a nível proporcional, a chapa proporcional já está fechada e houve a convenção da chapa, toda junta, né? Então, os 6 partidos que compõem a chapa proporcional, né, que são compostos pelo PPS, PTB, PMN, PMB, PTC e PRP, para deputado
estadual, para deputado federal é outra chapa. Que é o que lhe interessa mais. Que é o que me interessa, né, sobretudo. Já houve a convenção, foi agora o último sábado, e todas as candidaturas foram homologadas. São mais de 30 candidatos a deputado estadual. Além de você, qual é a aposta do PPS aqui do Rio Grande do Norte? Rapidinho. Para deputado estadual, só tem a principal candidatura será a minha, certo, né? E para deputado federal, nós temos o Sargento Agenor e temos o nosso candidato a deputado federal, Geraldo Ferreira, que é o presidente do Sindicato dos Médicos. É isso aí. Colocou seu nome à disposição. Eu queria agradecer. Eu acredito que é um excelente nome, uma excelente opção para fazer essa dobradinha. Eu queria agradecer a presença de Laura Helena, advogada, pré-candidata não, agora candidata a deputada estadual aqui no Rio Grande do Norte. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, Diógenes, a oportunidade, agradeço o convite, me coloco à disposição para voltar com todo prazer, sempre que for convidado. Obrigado. Muito obrigado. O RN Acontece vai ficando por aqui, obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise do programa no portal nominuto.com. Vem aí o Boa Tarde, Cidadão. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.